Então, continuando no capítulo 8, falando sobre países emergentes, que são 3, né? Aqui, nesse caso, são 3 nesse capítulo. Vai falar sobre China, Índia e Rússia. E aí, a gente está terminando a parte de China para começar a Índia, certo? Aqui vai falar dessa questão industrial chinesa do século XX ao momento atual, certo? Aí, aqui, ó, já menciona essa questão do final do século XX. Essa região que é composta por... Deixa eu mostrar aqui para vocês, fica melhor, para não ficar abstraindo. Desativei. Estão vendo aqui o mapinha da China, no Google Maps? Essa região aqui, ó, que engloba Pequim, que é a capital da China, né? Ó, fica aqui no nordeste da China. Pequim, Xangai, estão os principais portos do mundo, né? Se não o principal porto do mundo, é cotado. Cantão também é uma das principais cidades industriais chinesas. Já tem um grande porto, já foi a principal região portuária da China. E Hong Kong, né? Essas 4 regiões aqui, Hong Kong, Cantão, Xangai e Pequim, hoje em dia é considerada o principal centro aí econômico chinês, certo? Porque grande parte das atividades industriais, tanto a questão de produção quanto de distribuição industrial, né, de produtos, saem aí, se concentram e saem dessas regiões, certo? Sem contar que Pequim é a capital do país, né? Então, Pequim e Xangai, esse fluxo aqui entre Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong são os principais locais aqui do ponto de vista econômico na China. E a gente vai ver que a China se desenvolveu muito nessa parte leste, né? Litorânea leste, porque tem muito a ver com a questão das ZIS, que eu estava falando nas aulas passadas, né? As zonas econômicas especiais. Quando o Deng Xiaoping chegou ao poder na China, no ano de 1976, ele começou a promover reformas econômicas na China e abrir a China para o mercado externo, certo? Ocidentalizar, de certa forma, as atividades econômicas. E quando eu falo ocidentalizar, eu estou falando de adotar medidas capitalistas na China, né? Que é um país socialista, que se diz ser socialista. É tanto que a China é considerada um país socialista de mercado justamente por isso, porque no plano político ela é realmente constituída por um sistema socialista, porque só existe a figura aí de um único partido, que é o Partido Comunista Chinês. Mas no plano econômico a China adota medidas, estratégias de uma economia de mercado capitalista. Então, portanto, a gente chama a China de um país que é regido por um sistema mútuo, né? É um país que é socialista de mercado. Então, esse fluxo intenso aqui entre essas 4 regiões, né? Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong constitui aqui o grande centro financeiro da China. E é isso que vai mencionar nessa parte aqui, ó, do livro de vocês, quando vai falar da moderna economia industrial chinesa. Desde o final do século XX, a cidade de Xangai, né, que fica lá naquela zona também litorânea, mostrei agora, começou a crescer bastante. E aí esse crescimento dela intensificou o processo de êxodo rural. Ela cresceu, na verdade, por causa do êxodo rural, né? Começou a receber muitas pessoas vindas das zonas rurais, justamente por causa do êxodo rural. E esse êxodo rural na China não é diferente do que acontece no mundo, que é um êxodo provocado pela mecanização do campo, por uma reestruturação produtiva no espaço rural, sem contar que os espaços urbanos vão começar a receber muitas indústrias, investimentos também em indústrias. Então, passa aí a acontecer o êxodo rural. Então, desde o final do século XX, a cidade de Xangai vai crescer muito, justamente por causa do êxodo rural que estava acontecendo no país. Tornou-se o principal centro industrial da China. Já a cidade de Cantão, aquela regiãozinha também litorânea de Cantão, que já foi o principal porto da China, cresceu muito em detrimento da indústria eletrônica, uma complexa rede de hotéis que serve também para a questão turística. Se criaram também centros comerciais, restaurantes, ou seja, toda uma logística para atender aí o fluxo de pessoas. E sem contar que tipo, é uma cidade muito rica no ramo de eletrônica, né? Que produz e exporta muitos produtos nesse ramo aí de eletrônica. Então, portanto, Cantão é uma das cidades chinesas que mais atraem turistas estrangeiros, tanto pela essa questão de que é uma cidade que tem muitos hotéis, tem uma infraestrutura bem adequada ali para receber esses imigrantes, né? Com restaurantes, pontos comerciais, enfim. Então, essa região aqui, por exemplo, que eu mencionei agora há pouco, entre Pequim, que é a capital, pegando Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong, aqui se concentra entre essas 4 regiões aí, o principal polo econômico chinês.
Aí aqui vai destacar o fato de que a China, ela existe uma ampla rede ferroviária, né, que interliga esses 4 pontos aqui do território, que são muito importantes do ponto de vista econômico. Principalmente essa parte leste, né, é uma porção chinesa da China, em que é bem estruturada do ponto de vista de infraestrutura de ferrovias. Detalhe que a China tem, como o livro destaca aqui, a maior rede de ferrovias de alta velocidade do mundo, né? E é um dos países que mais crescem, né? Então, economicamente. Então, portanto, eles passaram a investir agora no século XX, até o momento atual, bastante no setor de infraestrutura, tanto para transporte de pessoas, quanto principalmente de mercadorias. E ferrovias, melhor ainda, né? Porque é um sistema mais barato do que rodovia, consegue transportar muitos produtos, pessoas ao mesmo tempo. Então, olha aí, ela se destaca nesse ramo de ferrovia de alta velocidade. No ano de 2015, a China já estava entre as maiores economias do planeta. Na verdade, em 2010, a China já tinha ultrapassado, vamos ver já esse dado, já tinha ultrapassado os Estados Unidos como o país que mais produz e exporta produtos industrializados no mundo todo, 2010. E tinha ultrapassado também o Japão, né, como segunda maior economia do mundo. E hoje o Japão sendo a terceira maior economia do mundo e a segunda maior economia da Ásia. Perde agora para a China. Agora, esse crescimento chinês, a gente tem que sempre mencionar a questão quando o Deng Xiaoping chegou ao poder, porque ele realmente ocidentalizou a China, abriu a China para os investimentos estrangeiros, e quando ele abriu a China para os investimentos estrangeiros e começou a adotar medidas capitalistas na China, essas empresas que chegavam lá começavam a se instalar nas zonas portuárias, nas IS. Essas empresas elas tinham feito um acordo com o governo chinês em que elas deveriam trocar tecnologia, trocar conhecimento. Então, elas passaram a trocar conhecimento com o governo chinês. Então, a China, ela passou, desde o estabelecimento dessas IS, das Zonas Econômicas Especiais, quando ela começou a receber muitas empresas estrangeiras transnacionais, provenientes dos Estados Unidos, do Japão, ela começou a observar como é que funciona o processo produtivo dessas empresas transnacionais, grandes corporações, qual o tipo de tecnologia que elas adicionavam na produtividade. E aí a China começou a crescer muito também na sua produção interna, né, industrial, porque ela passou, obviamente, a observar esse processo produtivo, o processo administrativo, e passou a incorporar esses métodos, né? É por isso que hoje em dia a China ela é um dos países, ela é o país, na verdade, perdão, que mais produz e exporta produtos industrializados do mundo. E o que fez com que ela se destacasse bastante a nível econômico e internacional é o fato de que a China passou a adotar muita tecnologia no seu processo produtivo, né? O que antes ela produzia e exportava mais produtos de baixo teor tecnológico, quando ela começou seu processo industrial, né, a despontar aí como uma das potências industriais do mundo, produzir e exportava mais produtos com baixo teor tecnológico. E aí, a partir desse momento atual, a partir do século XXI, a China ela já produz e exporta produtos de variados, como é que eu posso dizer? De variados setores, e ela passou a incorporar tecnologia estrangeira, né? Eu disse agora há pouco que ela passou a observar como é que acontecia esse processo produtivo no seu país, e aí agregar valor à produção. Com isso, ela passou a produzir e exportar produtos mais caros, digamos assim. Então, ela passou a produtos mais bem requintados, mais bem, como é que eu posso, valorizados a nível internacional. E aí ela começou a crescer bastante nesse nível de comércio internacional. Vendendo produtos de alta qualidade, como máquinas elétricas e mecânicas, instrumentos de precisão, computadores. Ou seja, né, a China ela realmente ingressou nesse ramo da terceira revolução industrial, produzindo e exportando produtos de alto teor tecnológico. Isso graças às IS, né? Começou com as IS, com as Zonas Econômicas Especiais. Mas é preciso destacar que a China enfrenta muitos problemas no lado social, né? É um país, é a segunda maior economia do mundo, é a maior população do mundo, mas a gente não pode deixar de destacar essa questão de que a China é um país ainda que enfrenta muita pobreza, muita desigualdade social, muita gente que não tem aí o mínimo necessário para se viver, embora seja a segunda maior economia do mundo. Mas quando você pega um PIB que é bilionário, mas quando você divide aí com a população também é bilionária, né? Então não vai dar aí uma renda muito alta, né? A renda per capita chinesa não é uma renda per capita muito elevada. E sem contar que a renda per capita ela não reflete a realidade do país, né? Porque a gente sabe que é uma média, não é uma proporção realmente real, algo real. Tem pessoas que concentram mais riqueza do que outras. E o PIB per capita, a renda per capita, ela não revela isso.
O que vai se destacar nessa região aqui, nessa região não, nesse tópico, é que existe uma discrepância muito grande na China em relação às regiões. Por exemplo, vou botar aqui no mapinha. Essa região litorânea aqui, que é onde se concentra o principal polo econômico do país, né? Pequim, Xangai, Cantão, Hong Kong, é a região mais próspera da China, no nível econômico, de produtividade, exportação, enfim. E também bastante urbanizada. Essa região aqui, ela cresce em média 2 vezes mais do que a média nacional em níveis econômicos. Então, as condições de vida no litoral leste, né, oriental da China, essa parte oriental, leste, são condições econômicas mais bem estabelecidas, digamos assim, enquanto a parte interiorana da China ainda cresce a ritmo muito lento, né? Dizem no livro de vocês que, na verdade, enquanto essa parte leste aqui está crescendo 2 vezes mais do que a média nacional, o interior da China cresce 3 vezes menos, certo? Então, a China ainda enfrenta muitos problemas relacionados à desigualdade da parte oriental para a sua parte tanto interiorana quanto a parte ocidental. Essa parte ocidental da China é pouco habitada. Tanto pela questão do relevo, quanto pelas condições climáticas, ela é pouco habitada. Embora o livro vai destacar que está havendo atualmente uma migração até intensa para essa região aqui pouco habitada para tentar desenvolver. Ok? Alguma dúvida? E aqui vai dizer o que é que levou, né, esses problemas sociais na China, como a modernização da produção agrícola. Eu falei já que o campo foi mecanizado, né? Por isso que em algumas cidades passou a se ocorrer uma urbanização. Tanto que no ano de 2011, finalzinho de 2011, foi a primeira vez que a população urbana na China ultrapassou a rural. Eu tenho até aqui a porcentagem. A China, durante muito tempo, foi um país rural, né? Que tinha população, maioria habitando em zonas rurais. E somente em 2011 ela conseguiu esse feito aí. Vou colocar aqui, BGE Países. Pronto, eu já coloquei aqui na parte da China, para a gente ver. Oh, meu Deus. Oh, God. Vocês estão vendo o site do IBGE agora? Estão vendo aí? Isso aqui. Onde tem a economia, a população. Estão vendo? Estão vendo? Ok. Pronto. População da China. Isso aqui é 2019. Site do IBGE. Então, a população da China em 2019 era 1.433.783.692 habitantes. População da China. Total, né? Absoluta. Aí, população residente em área rural. 39,7% das pessoas na China habitam zona rural. E zona urbana, 60,3%. Ou seja, já é um país aí com maioria, mais de 50% das pessoas vivem em zona urbana. A gente pode considerar a China um país urbanizado. É claro que a tendência é aumentar ainda mais isso aqui, né? Quanto mais o campo se moderniza, se mecaniza, tudo mais, se reestrutura, mais a tendência é que isso aqui, essa porcentagem de zona urbana aqui, ela aumente. Então, os fatores que o livro vai mencionar aqui, que fez com que houvesse uma mudança significativa nesse cenário da população urbana, é a modernização do campo e a reestruturação produtiva industrial, que também, de certa forma, as indústrias surgem nas zonas urbanas e provoca, né, a atração ali de muitas pessoas em busca de emprego, melhores condições de vida, etc. Então, em 2011 ela ultrapassou, chegou seu país urbanizado, passou a ser urbanizado. Aí aqui é aquela parte que eu estava falando. Atualmente está ocorrendo muita migração do campo para as zonas, da galera do campo para a zona urbana, sendo que quando ela chega na zona urbana não encontra emprego para todo mundo, porque muitas vezes já tem pessoas na zona urbana habitando há muito tempo que não tem nem emprego. Outra coisa que eu estava falando, as migrações para frentes pioneiras do Oeste. Sim, como eu falei, a parte oeste da China não é tão habitada, né? Essa região aqui, oeste, ocidental. E atualmente está havendo uma série de migrações para essa região, intensas, tendo em vista uma reestruturação econômica do país, né, tentando promover o desenvolvimento econômico dessa região. Mas não é muito habitada pela questão do relevo, né, porque aqui se encontra com as regiões mais altas da China,
quando pega aqui um pouquinho da Cordilheira do Himalaia, né, do Tibete, enfim, então é uma região mais elevada. Não é uma região também que favorece tantas atividades econômicas. Então, não é muito habitada. Mas, atualmente, está havendo, sim, um processo de migração para essa região, para tentar dinamizar. Deixa eu ver se isso aqui. Aí, aqui vai falar participação da China na economia mundial. Em 2011, a China ingressou na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Quando você ingressa nesse organismo, você passa a aderir às políticas do organismo. Então, por exemplo, a China teve que aderir à questão dos subsídios à produção agrícola, teve que diminuir a ajuda financeira que ela dava à produtividade agrícola e passou também a negociar reduções de tarifas de importação de produtos, né? Sobre imposto de produtos que são importados, ou seja, comprados de outros países. Então, ela ingressou na OMC, com isso passou a fazer parte das políticas da OMC. Mais... Em 2010, 14% das exportações mundiais foram feitas pela China, ou seja, 14% de todo o comércio do mundo é muita coisa, né? Tornou-se o maior exportador do planeta, já falei isso. 2011 foi responsável por mais de 39% das exportações globais de equipamentos eletrônicos, ou seja, né, equipamentos aí que têm um alto teor tecnológico. É por isso que a China cresce tanto, né? Porque ela passou a adicionar muita tecnologia e a produzir produtos de alto teor tecnológico. O que é que atrai, o que é que faz com que a China ela receba tanto investimento estrangeiro também, né? É um país mais populoso do mundo, porque é o país que possui a maior população absoluta do mundo, mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Tem um grande mercado consumidor, obviamente, que mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E também tem uma grande mão de obra barata, né? Tem recursos naturais também para produtividade. E, enfim, condições geográficas favoráveis para a instalação de indústrias. Então, um país que é muito favorável para receber investimentos estrangeiros. E desde a instalação das IS vem recebendo. Parceria com os Estados Unidos. Hoje em dia não dá para você falar de comércio internacional se você não fala dos Estados Unidos e China. Está ocorrendo, na verdade, meio que uma guerra comercial já faz um tempinho entre Estados Unidos e China, em que Estados Unidos fica acusando a China de estar comprando poucos produtos, e aí começa a aumentar o imposto sobre o produto, a China faz a mesma coisa, enfim. E atualmente está havendo, por causa do coronavírus, né, está havendo uma certa disputazinha em relação a essa geopolítica mundial, poder, né, mundial. Os Estados Unidos acusam a China de ter criado o vírus e assim, ter praticado atos contra a economia mundial, contra a saúde mundial, enfim. Então, está havendo, sim, um conflito, mas o livro vai destacar que esse maior contato entre os Estados Unidos e a China começou principalmente no período da Guerra Fria, começaram a se aproximar diplomaticamente no ano de 1971, Guerra Fria, contexto de Guerra Fria. Lembrando que a China adota um tipo de sistema socioeconômico diferente, né? Eles se dizem ser socialistas e tal, e os Estados Unidos capitalistas, então eles demoraram um pouquinho para manter essas relações comerciais, mas quando a China se abre para o mercado internacional, ela passa sim a manter mais contato com os Estados Unidos. E a gente vive o momento da globalização, que o mundo está interconectado, né? Então, não dá para você ser a segunda maior economia do mundo, primeira economia do mundo, se vocês ali não mantêm essas relações recíprocas. Então, existe sim uma reciprocidade de investimentos, de compra de produtos, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da China. É isso que está falando aqui. Os Estados Unidos transferiu tecnologia para a China e a China passou a produzir produtos com alta tecnologia, passou a exportar, assim como os Estados Unidos também exportam muitos produtos para a China. Em 2014, a China era o principal parceiro comercial dos Estados Unidos e vice-versa, né? Dos Estados Unidos também. A China era o principal parceiro comercial deles. Também ocorre, além dessa questão comercial, o maior fluxo de pessoas que saem da China para o mundo, para outros países no mundo. A diáspora chinesa, que é o processo de migração chinesa, o país que os chineses mais escolhem para habitar são os Estados Unidos. O maior deslocamento populacional chinês é em direção aos Estados Unidos, mas também em direção à Austrália, né, que é a maior economia da Oceania, e para países do Sudeste Asiático. Quando essas pessoas, esses chineses, ingressam nesses países, eles passam muitas vezes a trabalhar e a remeter, né, remessas de dinheiro para a China.
constituindo grupos solidários no exterior e utilizando redes de informações para estender e facilitar os negócios para familiares. Os chineses realizam empreendimentos empresariais nesses países onde eles se instalam. Comércio, atividade bancária, trabalho no setor tecnológico, em diversos países, tendo havido grande afluência para os países do Sudeste Asiático, que pega a região dos tigres asiáticos. Cooperação conflituosa entre Pequim e o Washington, né? Índia. A Índia é o país que possui a segunda maior população do mundo, então, portanto, é o segundo país mais populoso do mundo. País populoso tem a ver com população absoluta. A população absoluta se refere à população total de um espaço. E quando a gente fala em população relativa, está falando de país povoado, que é o país que tem uma grande população por quilômetro quadrado. Deixa eu mudar isso aqui para a gente ver os dados da Índia. A Índia, ou o subcontinente indiano, é chamado de subcontinente porque o país também tem um vasto território, né? É um dos maiores países do mundo. E é por isso que ele é chamado de subcontinente indiano também, pela sua dimensão. Essa é a bandeirinha da China. O país conta com 2 idiomas oficiais, o hindi e o inglês. O inglês, justamente porque eles foram colonizados, né? Foram colônia do Império Britânico. Se localiza no sul da Ásia, a moeda é a rúpia indiana, tem extensão. A capital é Nova Delhi, um dos principais centros financeiros do país também. A China é um dos países que mais cresce no ramo de software de computadores do mundo, a gente vai ver isso. Na sua indústria cinematográfica também, com Bollywood. E em outros setores, já que o país vem dinamizando sua economia. Aí aqui a população total indiana, né? 1.366.000.000, isso 2019. Lembra que eu mostrei da China 2019 também, né? Mais de 1.366.000.000 de pessoas. Olha aí, bem próximo já da população da China. E, na verdade, eu acho que já mencionei isso para vocês em algum momento, a tendência no futuro é que a maior população do mundo deixe de ser a China, deixe de ser chinesa, para se tornar aí a população indiana, a maior população do mundo. Justamente pelo fato de que os indianos eles possuem uma taxa de natalidade superior, natalidade é número de nascimentos, eles possuem uma taxa de natalidade superior à taxa de natalidade chinesa. Os chineses controlam mais a natalidade. Então, possivelmente, né, no futuro, a gente vai, no futuro próximo, porque está aqui bem próximo já, a maior população do mundo, a maior população absoluta do mundo, o país mais populoso vai ser a Índia. Em relação à população rural, a China conta aí com é um país de maioria rural, na verdade, ainda, né? Ainda não conseguiu se urbanizar, né? Porque mais de 60% aí da população da Índia é uma população que habita zona rural, né? Área rural. Apenas 34,5% das pessoas na Índia, isso é o dado de 2019, ou seja, recente, apenas 34,5% dos indianos habitam zonas urbanas. Então, é um país que ainda tende futuramente a passar ainda por um êxodo rural bastante intenso, né? De acordo aí com a dinamicidade da economia. A natalidade do indiano, 18 por mil, 18 nascimentos a cada 1.000 pessoas. Densidade demográfica, 459,58 habitantes por quilômetro quadrado, é alto isso aí. Taxa média anual de crescimento da população, 1,1, enquanto muitos países da Europa estão crescendo a menos 0, alguma coisa, menos 1, alguma coisa. Olha aí a população, o ritmo de crescimento da população indiana, né? Eles crescem em média 1,1% positivo. Então, isso é considerado um ritmo de crescimento populacional até elevado, se você considera com outros países do mundo. Ok, vamos sair daqui. A Índia é um dos países que possui uma grande diversidade paisagística, grande diversidade de relevo, de clima, né? Desde o clima de altas montanhas, quanto o clima desértico, que é muito árido, muito seco. Também abrange a região de clima monsônico, que recebe os ventos monsônicos no verão, né? Principalmente a parte central da Índia, uma das partes que mais chove no mundo, porque
porque recebe esses ventos que mudam de direção conforme a estação do ano, o momento do ano. A gente vai ver isso aí. O clima de monções, ele tem um período bem chuvoso, com altos índices pluviométricos, e um período seco, certo? Eu vou dizer qual é a estação, que é a seca, qual é a estação que é chuvosa. Então, vamos lá. Então, é um país que possui uma grande diversidade de paisagens e de clima, né? E dentro das paisagens, a gente conta o quê? Solo, relevo, a hidrografia, a estrutura geológica, enfim, no geral. Aí aqui vai falar da divisão natural, da questão natural do país, né? As questões naturais. A Índia pode ser dividida em 5 grandes regiões naturais. 5 grandes regiões. O Himalaia, que se localiza mais ao norte. A planície do Ganges, o rio Ganges, né? O rio Ganges, que é um rio muito, muito importante do ponto de vista religioso lá também. A região do Thar, a região do Deccan, do Planalto do Deccan, e os Ghats oriental e ocidental. Vamos ver o que é isso aqui agora. A região do Himalaia é a região que fica ao norte do país e é onde a gente vai encontrar as maiores altitudes do relevo na Índia, certo? As maiores altitudes. Então, esse mapinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui o mapinha. Deixa eu botar aqui. Índia mapa. Tá aqui perto, né? Essa região ao norte aqui, que é onde fica a capital do país também, a Nova Delhi. Mas essa região que está bem em contato aqui com China, Nepal, essa região aqui é a região mais alta, que é onde fica localizada o resquício aí da Cordilheira do Himalaia, com altas altitudes. Vamos lá. Cadê? Ó, a altitude pode chegar aí em torno de acima de 5.000 metros de altitude, ou seja, bem elevada a região ao norte da China, da Índia. Abriga uma população esparsa, obviamente, isso deve ter bem em mente na nossa cabeça, né? Porque, tipo, áreas de montanha não são áreas muito povoadas, não são áreas muito habitadas. Tanto pela essa questão de ser muito elevado, quanto pela própria sobrevivência humana, né? Então, não é área muito habitada na Índia. Agrupa alguns pequenos vilarejos, principalmente formado por populações que fugiram, que foram expulsos do Tibete, saíram do Tibete, que é uma região que hoje a China administra, né? Desde o final de 1950, quando a China invadiu o Tibete e passou a governar o Tibete. Então, essa região ali ao norte, na Índia, que é a região do Himalaia, é muito habitada por pequenos vilarejos de pessoas que fugiram maciçamente, que foram expulsos do Tibete, da China, que fica ali colado, certo? Com a Índia. Ao sul da Índia, ao sul da Grande, na verdade, né? Ao sul da Grande Cordilheira. Ao sul da Grande Cordilheira do Himalaia, localizam-se as planícies aluviais. O que é uma planície aluvial? É uma área baixa, relativamente baixa, plana, formada por água de rios, por isso que tem também aluviais. Então, ao sul da Cordilheira do Himalaia tem alguns rios, algumas áreas de planícies aluviais, formadas pelos sedimentos dos principais rios indianos, que são o Ganges, o Indo e o Brahmaputra. São as áreas agrícolas mais densamente povoadas da Índia e do mundo também, né? Uma das mais povoadas do mundo, uma das áreas mais povoadas, agrícolas mais povoadas do mundo. Essa região em torno desses rios aqui é muito importante, tanto do ponto de vista da agricultura, que é uma via de desenvolvimento tanto interno quanto externo, né? Sobrevivência, quanto é uma área muito importante do ponto de vista de transporte e também religioso, né? Do país. 2 centros urbanos importantes comandam a economia regional dessa região aí mais central do território, que é Calcutá, fica sudeste do território, e Delhi, onde está situada a capital do país, que é Nova Delhi, a noroeste. Eu mostrei agora onde é que fica Nova Delhi, né? Mais a oeste, na fronteira com o Paquistão, localiza-se o Thar, que é um grande deserto. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Já perto do Paquistão. Fica por aqui, né? Ó, próximo com o Paquistão, esse grande deserto indiano. Também não é uma área muito povoada, né? Justamente pela condição climática de ser seco, ser árido. O Planalto do Deccan. Um planalto é um tipo de relevo que possui uma altitude superior às suas áreas circunvizinhas
Geralmente tem um topo plano ou arredondado. O Planalto do Deccan, cercado pelos sistemas montanhosos Ghats Oriental e Ocidental, ocupa a maior parte do território nacional e concentra os maiores bolsões de pobreza também do país. A porção sul do território do sistema montanhoso apresenta grande variedade de altitudes e recebe as chuvas de monções de verão. Aquela parte ali mais próxima do oceano, vou mostrar agora. Essa região aqui é uma das regiões que mais recebem os ventos monsônicos. Recebem de cara, porque os ventos monsônicos eles saem do Oceano Índico rumo aqui à parte central da Índia, né? No verão, eles saem do oceano em direção ao continente, porque os ventos eles saem de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão, certo? Então, no verão, a alta pressão vai estar localizada aqui no Oceano Índico. Os ventos eles vão sair carregados de umidade do oceano para o continente. Chegando aqui no continente, eles levam muita chuva, muita umidade. Então, o verão indiano é um verão muito chuvoso, né? Um dos índices mais altos do mundo de chuva. Toda essa região que recebe os ventos monsônicos no verão são áreas muito chuvosas. E aí, no inverno, eu falei que tinha duas estações, né? Uma úmida muito chuvosa e uma seca. E a seca é justamente no inverno, que é a estação oposta do verão. No inverno, o que é que vai acontecer? A temperatura ela diminui um pouco, né? E aí a área de alta pressão vai se tornar o continente e a área de baixa pressão o oceano. Então, os ventos monsônicos eles vão sair agora, vão mudar a lógica deles, a direção. Porque monções são ventos que mudam de direção, conforme a estação do ano, certo? Monções quer dizer isso, ventos que mudam de direção conforme a estação do ano. Aí, no inverno é o contrário. No inverno, os ventos monsônicos, eles saem do oceano, do continente, né, em direção aqui ao oceano, certo? Então, eles deixam, na verdade, o continente mais seco, porque os ventos monsônicos não têm, eles têm umidade, né? Então, eles vão saindo do continente em direção ao oceano. Isso no inverno. E aí, o continente se torna mais seco, mais seco. É isso, mais seco. Certo? No verão, é o contrário. No verão, o continente é muito chuvoso, justamente porque os ventos monsônicos eles estão saindo aqui da área do oceano para o continente, certo? Deixando o continente muito chuvoso no verão. Já o inverno é seco. Como resultado, abriga grande diversidade de formações vegetais. Na porção noroeste do Himalaia, domina a porção norte, né? Onde está a Cordilheira do Himalaia, domina as florestas temperadas. Porque também a Índia tem uma parte, né, que está dentro dessa zona. Nas encostas mais próximas das planícies, principalmente nas vertentes orientais, ou seja, leste, predominam as florestas subtropicais e tropicais. Não precisa decorar essas coisas, viu? No Planalto do Deccan, predominam as savanas, que tendem a se adensar mais ao norte, onde se desenvolvem bosques de bambus. Aqui é uma das regiões, cadê? Região habitada mais alta do mundo. As construções em adobe, em não sei como é que pronuncia, capital do Ladakh, confundem-se com a paisagem, ao fundo da Cordilheira do Himalaia. Que linda. Mas mesmo assim, não é uma região muito habitada. E aqui, a oeste do estado de Rajastão, caravanas atravessam o deserto do Thar, que é aquela região ali próxima ao Paquistão, que eu mostrei agora há pouco. Fica na parte aí ocidental. Ó, na parte onde predominam dunas sem vegetação rasteira. Deserto do Thar. Assim como a China também tem um grande deserto, que é o deserto do Gobi, ou de Gobi. Diversidade étnica e religiosa na Índia. Vamos lá. A Índia tem, eu falei que tinha 2 idiomas oficiais, né? O hindi e o inglês. O inglês, por influência da colonização britânica, e o hindi, por causa que é cultural, é histórico no país, né? Tem a ver com a maior quantidade de etnia também no país. Então, vamos lá. A civilização indiana é marcada pela diversidade de povos e de culturas. No país são reconhecidos pelo menos 400 idiomas e dialetos. Ou seja, tem 2 línguas oficiais, o hindi e o inglês, mas se falam aí pelo menos 400 idiomas, né? Então, e essas minorias, que a gente chama de minorias, né? Essas minorias em relação aos idiomas,
não é uma minoria, assim, não é uma quantidade de pessoas tão pouquinha, não, certo? Quando a gente fala de minoria, eu não estou falando em relação à quantidade de pessoas, não. Mas aqui minoria em relação a... Porque são muitos idiomas, né, que se falam lá. O importante, o mais importante é o hindu, que é a língua oficial, e o inglês, pronto. Quanto à religião, a maior parte do povo indiano é adepto ao hinduísmo, 80% da população da Índia é hinduísta, certo? É hinduísta, né? Hindu. A segunda religião mais predominante lá é o islamismo, cerca de 10% da população da Índia é islâmica, muçulmana, e que corresponde a mais ou menos 100 milhões de pessoas, né? 100 milhões de pessoas. Ou seja, o que a gente considera como se fosse uma minoria, né? 10% é muita coisa. E uma infinidade aí de outras religiões também são praticadas, mas em menor porcentagem em relação às pessoas.